Imagine-se em um jardim tranquilo, onde cada árvore é um refúgio de serenidade e beleza. Agora, feche os olhos e permita-se ser envolvido por essa atmosfera de contemplação. Aqui, entre os ramos e sob o céu sereno, residem os 12 pássaros mais deslumbrantes que já cruzaram os céus da terra. Não se preocupe se já se sentiu maravilhado pela graça com que voam, ou se anseia por um vislumbre de sua beleza de perto. Neste espaço de quietude e admiração, vamos apresentar essas aves majestosas e honrar a grandiosidade que a natureza oferece. Abra seus olhos para uma sinfonia de cores e melodias que só os pássaros mais magníficos podem proporcionar. Antes verifique se você já está inscrito no canal e vamos juntos conhecer essas maravilhas. Flamingo. Os flamingos são tão legais que vivem em grupos enormes chamados de colônias. Imagina só, milhares de flamingos juntos, todos cor-de-rosa, fazendo um montão de barulho. Eles gostam de construir seus ninhos em montinhos de lama nos pântanos, onde botam seus ovos. E sabia que quando nascem, os filhotes de flamingo são bem cinzentinhos? Eles só ficam rosados igual aos adultos depois de comerem bastante camarão. E tem mais uma coisa incrível sobre os flamingos: eles têm um jeito super engraçado de se equilibrar na perna de pau, quer dizer, na perna só. Eles levantam uma das pernas e ficam lá, equilibrados, como se estivessem fazendo uma pose de yoga. Eles até dormem assim, acredita? Parece que é mais confortável para eles. Os flamingos são verdadeiros viajantes. Eles vivem em vários lugares pelo mundo, desde a África até as Américas, em locais como pântanos, lagoas salgadas e lagos rasos. Seja lá onde estejam, eles sempre buscam áreas com bastante água e lama, pois é lá que eles encontram a maioria dos seus alimentos favoritos. E sobre a comida deles, sabe o que é mais legal? Os flamingos adoram comer camarões. Eles têm um bico especial que funciona como um filtro, permitindo que eles filtrem a água e peguem os camarões pequenininhos para comer. Eles também comem algas, crustáceos e larvas que encontram na água. Quando chega a época de se reproduzir, os flamingos fazem algo bem especial. Eles constroem grandes ninhos de lama em montículos ou ilhas no meio da água, onde botam seus ovos. E aí vem a parte fofa: os filhotes nascem cobertos por uma penugem cinzenta e fofinha, e são cuidados pelos pais até crescerem o suficiente para voar e se alimentar sozinhos. Martim pescador. Os martins pescadores são como super-heróis dos rios e lagos. Eles vivem em muitos lugares ao redor do mundo, desde as florestas tropicais até as regiões mais frias. Mas não importa onde estejam, eles sempre estão próximos da água, pois são mestres na arte de pescar. Esses pássaros têm uma técnica de mergulho impressionante. Eles voam bem alto sobre a água, e quando veem um peixe, mergulham rapidamente como flechas, e com um mergulho certeiro, pegam o peixe com o bico afiado. Eles são tão bons nisso que conseguem até mesmo mergulhar em águas bem fundas sem se molhar. Quando chega a época de se reproduzir, os martins pescadores constroem seus ninhos em buracos escavados nas margens dos rios ou em barrancos de terra. A fêmea põe os ovos no fundo do buraco, e ambos os pais cuidam dos filhotes até que estejam prontos para voar e se aventurar sozinhos. E sabe o que mais? Os martins pescadores têm uma plumagem incrível, com cores vibrantes como azul, verde e laranja. Eles são como um arco-íris que voa. E quando estão em repouso, eles adotam uma postura tão fofa, ficam como um bonequinho todo empoleirado. Cardeal do Norte. Os cardeais do norte são encontrados principalmente na América do Norte e Central, em países como Estados Unidos, Canadá e México. Eles gostam de viver em áreas arborizadas, como florestas, bosques, jardins e parques, onde podem encontrar bastante vegetação para se esconder e construir seus ninhos. Esses pássaros são famosos por sua plumagem vermelha vibrante, que os torna muito visíveis entre as folhas das árvores. Os machos têm cores mais vivas que as fêmeas, e eles são os verdadeiros cantores da turma. Seus cantos melódicos ecoam pelas florestas, anunciando sua presença e territorialidade. Quanto à alimentação, os cardeais do norte são onívoros, o que significa que comem tanto sementes e frutas quanto insetos e pequenos animais.
Eles têm um bico forte e cônico que é perfeito para quebrar cascas de sementes e abrir frutas. Quando chega a época de acasalamento, os casais de cardeais constroem seus ninhos em arbustos ou árvores, usando galhos, folhas e musgo para fazer uma estrutura firme e protegida. A fêmea põe os ovos no ninho e tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, alimentando-os e protegendo-os até que estejam prontos para sair do ninho. Os cardeais do norte são pássaros realmente encantadores, não é mesmo? Guindaste coroado cinza. O bailarino gracioso dos pantanos. Os guindastes coroados cinzas são encontrados em diferentes partes do mundo, incluindo a América do Norte, Europa, Ásia e África. Eles preferem viver em áreas úmidas, como pântanos, pradarias alagadas, e até mesmo em campos agrícolas, onde podem encontrar comida e construir seus ninhos. Esses pássaros majestosos são conhecidos por sua elegância e graça. Com suas longas pernas e pescoços, parecem verdadeiros bailarinos enquanto se movem através dos pântanos. Além disso, possuem uma envergadura impressionante, o que os torna ainda mais imponentes. Quanto à alimentação, os guindastes coroados cinzas têm uma dieta variada. Eles se alimentam principalmente de insetos, sementes, raízes e pequenos vertebrados que encontram em seu habitat. Eles são muito habilidosos em procurar comida na água rasa, usando seus longos bicos para pegar presas. Para reproduzir, os guindastes constroem ninhos grandes e elaborados em áreas alagadas. Geralmente, os ninhos são feitos de vegetação e galhos, e são construídos em locais onde possam ser bem camuflados para evitar predadores. O casal trabalha junto para chocar os ovos e cuidar dos filhotes até que estejam prontos para voar. Os guindastes coroados cinzas são verdadeiras joias da natureza, trazendo beleza e elegância aos pântanos ao redor do mundo. Manaquim. O dançarino das florestas tropicais. Os manaquins são encontrados nas florestas tropicais das Américas, principalmente na América Central e do Sul. Eles adoram viver em ambientes densamente arborizados, onde podem encontrar muitas frutas, insetos e sementes para se alimentar e locais adequados para construir seus ninhos. Esses pássaros são conhecidos por suas exibições de acrobacias e danças elaboradas durante o período de acasalamento. Os machos competem entre si para atrair as fêmeas com suas exibições, que envolvem saltos, giros e vocalizações únicas. É um verdadeiro espetáculo na floresta. Quanto à alimentação, os manaquins têm uma dieta variada, que inclui frutas, insetos, sementes e pequenos invertebrados. Eles são bastante ágeis e podem pegar insetos no ar ou coletar frutas diretamente dos galhos das árvores. Na época de reprodução, os machos constroem pequenos ninhos em áreas protegidas da floresta, geralmente perto do chão. Eles então realizam suas exibições de acasalamento para atrair as fêmeas, que escolhem o parceiro com base em suas habilidades de dança e canto. Depois que os ovos são postos, tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes até que estejam prontos para sair do ninho. Os manaquins são verdadeiros artistas da selva, encantando todos com suas exibições de dança e sua beleza exuberante. Patos arlequim. A pintura viva dos lagos e lagoas. Os patos arlequim são encontrados em várias partes do mundo, incluindo a América do Norte, Europa e Ásia. Eles vivem em habitats aquáticos, como lagos, lagoas, pântanos e estuários, onde podem encontrar água doce ou salgada e uma variedade de plantas aquáticas e insetos para se alimentar. Esses patos são verdadeiras obras de arte da natureza, com sua plumagem colorida e marcante. Eles têm uma aparência única, com manchas e listras em tons de preto, branco e cinza, que os fazem parecer pequenas pinturas ambulantes. Quanto à alimentação, os patos arlequim são principalmente herbívoros, se alimentando de uma variedade de plantas aquáticas, algas, sementes e insetos que encontram na água e ao redor dela. Eles também mergulham para pegar pequenos peixes e crustáceos. Na época de reprodução, os patos arlequim constroem seus ninhos em locais seguros próximos à água, como em arbustos densos ou em buracos no chão. A fêmea põe os ovos e incuba-os até que estejam prontos para chocar. Depois que os filhotes nascem, são cuidados tanto pelo pai quanto pela mãe até que estejam grandes o suficiente para nadar e se alimentar sozinhos.
Os patos arlequim são verdadeiros adornos dos ambientes aquáticos, adicionando cor e vida aos lagos e lagoas ao redor do mundo. Cardinalis cardinalis. O guardião dos bosques. O Cardialis cardinalis, ou simplesmente cardial, é encontrado principalmente na América do Norte, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. Eles gostam de viver em ambientes arborizados, como florestas, bosques, parques e jardins, onde podem encontrar uma variedade de árvores e arbustos para se esconder e construir seus ninhos. Esses pássaros são conhecidos por sua plumagem vermelha brilhante e distintiva máscara preta ao redor dos olhos. Os machos têm cores mais vibrantes que as fêmeas, e eles cantam com uma melodia única que ecoa pelas copas das árvores, anunciando sua presença e territorialidade. Quanto à alimentação, os cardeais são principalmente granívoros, se alimentando de sementes, frutas, brotos e insetos que encontram em seu habitat. Eles têm um bico forte e cônico que é perfeito para quebrar cascas de sementes e abrir frutas. Na época de reprodução, os casais de cardeais constroem seus ninhos em arbustos ou árvores, usando galhos, folhas e musgo para fazer uma estrutura firme e protegida. A fêmea põe os ovos no ninho e tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, alimentando-os e protegendo-os até que estejam prontos para voar e se aventurar sozinhos. Os cardeais são verdadeiras joias da natureza, trazendo cor e música aos bosques e jardins onde vivem. Fruit dove. A delicada harmonia da natureza. As fruit doves são encontradas em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África, Austrália e ilhas do Pacífico. Elas preferem viver em florestas densas e úmidas, onde podem encontrar uma abundância de frutas, flores e insetos para se alimentar e locais seguros para construir seus ninhos. Essas aves são verdadeiras joias da natureza, com plumagem exuberante e cores vibrantes que variam de acordo com a espécie e a região onde vivem. Elas têm um voo ágil e gracioso, e são frequentemente vistas se movendo rapidamente entre as copas das árvores em busca de alimento. Quanto à alimentação, as fruit doves são frugívoras, se alimentando principalmente de frutas, bagas e néctar que encontram nas árvores e arbustos da floresta. Elas também consomem insetos e outros pequenos invertebrados como complemento à sua dieta. Na época de reprodução, os casais de fruit doves constroem ninhos simples em galhos ou folhagens das árvores, usando materiais como galhos, folhas e musgo. A fêmea põe 1 ou 2 ovos, e tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, aquecendo-os e alimentando-os até que estejam prontos para voar e se aventurar por conta própria. As fruit doves são verdadeiras maravilhas da natureza, trazendo cor e vida às florestas tropicais onde vivem. Pombo coroado vitoriano. A realeza dos pássaros urbanos. Os pombos coroados vitorianos são encontrados principalmente na Austrália e em algumas partes da Ásia, como a Indonésia e Papua Nova Guiné. Eles são pássaros adaptáveis que podem ser encontrados em uma variedade de habitats, mas preferem viver em áreas urbanas, como parques, jardins e praças, onde podem encontrar alimento e abrigo facilmente. Esses pombos são conhecidos por sua plumagem exótica e distintiva, com uma crista elegante na cabeça que lhes confere um ar de nobreza. Eles têm um voo ágil e são frequentemente vistos se alimentando no chão, procurando por sementes, grãos e restos de comida deixados pelos humanos. Quanto à alimentação, os pombos coroados vitorianos são principalmente granívoros, se alimentando de uma variedade de sementes, grãos e cereais que encontram em seu ambiente urbano. Eles também consomem frutas, insetos e até mesmo pequenos vertebrados, como lagartixas e minhocas. Na época de reprodução, os pombos coroados vitorianos constroem seus ninhos em locais protegidos, como telhados, beirais e árvores. A fêmea põe 2 ovos, e tanto o macho quanto a fêmea se revezam para chocá-los e cuidar dos filhotes até que estejam prontos para voar e se aventurar por conta própria. Os pombos coroados vitorianos são verdadeiros sobreviventes urbanos, trazendo um toque de exotismo e elegância às cidades onde vivem. Fazão Lady Amherst. A elegância real dos bosques asiáticos. Os fazões Lady Amherst são encontrados principalmente nas regiões montanhosas da China e Mianmar, mas também podem ser encontrados em partes do Himalaia e em algumas áreas da Índia e do Paquistão. Eles preferem viver em florestas de montanha e bosques densos, onde podem encontrar abrigo e alimento.
Essas aves são verdadeiras joias da natureza, com plumagem exótica e colorida que inclui tons de azul, verde, vermelho e laranja. Os machos têm uma cauda longa e extravagante que usam durante as exibições de acasalamento para impressionar as fêmeas. Quanto à alimentação, os fazões Lady Amherst são onívoros, se alimentando de uma variedade de sementes, frutas, insetos, brotos e pequenos vertebrados que encontram em seu habitat. Eles são frequentemente vistos se alimentando no chão da floresta, procurando por comida entre a vegetação. Na época de reprodução, os machos fazem exibições elaboradas para atrair as fêmeas, exibindo suas caudas longas e coloridas e fazendo vocalizações distintivas. As fêmeas constroem seus ninhos em locais escondidos entre a vegetação densa, onde põem os ovos e incubam até que estejam prontos para chocar. Depois que os filhotes nascem, são cuidados tanto pelo pai quanto pela mãe até que estejam grandes o suficiente para se aventurar por conta própria. Os fazões Lady Amherst são verdadeiras beldades das florestas asiáticas, trazendo cor e elegância às paisagens montanhosas onde vivem. Quetzal. A maravilha das florestas mesoamericanas. O quetzal é encontrado principalmente nas florestas tropicais da América Central, incluindo países como México, Guatemala, Costa Rica e Honduras. Eles preferem viver em altitudes mais elevadas, onde podem encontrar uma vegetação densa e exuberante para se esconder e construir seus ninhos. Essas aves são verdadeiras maravilhas da natureza, com plumagem iridescente e caudas longas e extravagantes que os tornam verdadeiros ícones da região. Os machos têm cores mais vibrantes que as fêmeas, e ambos têm um voo ágil e gracioso que os torna ainda mais impressionantes. Quanto à alimentação, os quetzais são principalmente frugívoros, se alimentando de uma variedade de frutas, bagas e insetos que encontram na floresta. Eles são frequentemente vistos se alimentando nas copas das árvores, onde podem encontrar uma abundância de alimentos. Na época de reprodução, os machos fazem exibições elaboradas para atrair as fêmeas, exibindo suas caudas longas e fazendo vocalizações distintivas. As fêmeas constroem seus ninhos em cavidades de árvores ou em buracos escavados em barrancos, onde põem os ovos e incubam até que estejam prontos para chocar. Depois que os filhotes nascem, são cuidados tanto pelo pai quanto pela mãe até que estejam grandes o suficiente para se aventurar por conta própria. Os quetzais são verdadeiras lendas vivas das florestas mesoamericanas, trazendo beleza e mistério às paisagens onde vivem. Ibis escarlate. A ibis escarlate é encontrada principalmente nas regiões tropicais e subtropicais das Américas, incluindo países como Brasil, Colômbia, Venezuela e Guiana. Elas preferem viver em habitats de zonas úmidas, como pântanos, manguezais e áreas alagadas, onde podem encontrar uma abundância de alimento e locais para construir seus ninhos. Essas aves são verdadeiras belezas da natureza, com plumagem vermelha vibrante que as torna inconfundíveis. Elas têm um bico longo e curvo, perfeito para procurar alimento na lama e na água, e são frequentemente vistas se alimentando em grandes grupos, revirando o solo em busca de crustáceos, insetos e pequenos vertebrados. Quanto à alimentação, as ibis escarlates são onívoras, se alimentando de uma variedade de alimentos que encontram em seu habitat aquático. Elas também consomem frutas, sementes e brotos, complementando sua dieta com nutrientes adicionais. Na época de reprodução, as ibis escarlates constroem seus ninhos em colônias, geralmente em árvores ou arbustos próximos à água. A fêmea põe os ovos e tanto o macho quanto a fêmea se revezam para chocá-los e cuidar dos filhotes até que estejam prontos para voar e se aventurar por conta própria. As ibis escarlates são verdadeiras rainhas das zonas úmidas, trazendo cor e vida aos ambientes aquáticos onde vivem. À medida que exploramos os encantos da vida selvagem, somos presenteados com uma visão incomparável, os 12 pássaros mais belos do nosso planeta Terra. Cada um deles representa não apenas a majestade da natureza, mas também a delicadeza e a harmonia que podemos encontrar em nosso mundo. Diga nos comentários o que achou dos pássaros. Você colocaria mais algum na lista? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e admiração. Verifique se já está inscrito no canal e deixe seu like. Ao observarmos essas criaturas aladas em seu habitat natural, somos convidados a refletir sobre a beleza e a diversidade da vida selvagem e a nos reconectar com a nossa própria essência.